Você sabia que você não precisa curar a sua ansiedade? Você precisa curar o que está por trás dela. Você precisa curar as feridas emocionais que estão disparando as suas crises de ansiedade. A ansiedade, gente, é um sentimento como qualquer outro. E, inclusive, a ansiedade, quando ela está bem ajustada, quando ela está num nível funcional, ela é muito importante para nós. Ela nos traz muitos benefícios. Ela tem o papel de nos proteger, de nos preparar, de nos capacitar para que a gente consiga se planejar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. O que são os pensamentos ansiogênicos, né? São pensamentos com foco no futuro e com teor negativo. Então, pensamento ansiogênico é tudo aquilo que me causa preocupação em relação ao futuro, ou que me causa medo. Por exemplo, amanhã eu tenho um trabalho para apresentar. Amanhã eu tenho uma reunião importante com o meu chefe. Pode ser muito ansiogênico. Como é algo que é importante para mim, pode ser que eu fique pensando, mas se eu não conseguir me expressar? É um pensamento ansiogênico. É um medo, é uma preocupação. E se eu não conseguir deixar claro o meu ponto de vista? E será que eu estou pronta? Será que eu estou preparada? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou ser demitida? Então, todos esses pensamentos, a partir do momento que eu percebo, que eu paro e me dou conta, eu tenho a oportunidade de me preparar. Então, essa ansiedade está vindo, está antecipando um futuro, e eu posso pegar essas informações, e aí eu me organizo hoje. Então, que bom que eu estou insegura em relação a amanhã. Então, eu vou lá e eu me preparo melhor. Então, se é uma apresentação, por exemplo, eu vou organizar alguns tópicos. É uma reunião importante com o chefe, eu vou já me organizar mentalmente, ou até por escrito mesmo, quais são os pontos importantes, né, que eu preciso resolver, que eu preciso considerar, quais são as dúvidas que eu tenho, enfim. Então, essa ansiedade, ela me possibilita, inclusive, eu ter um melhor desempenho amanhã. Agora, qual que é o problema? É quando essa ansiedade, ela fica tão intensa, que é o que a gente chama, né, de ansiedade disfuncional, que ela me paralisa. Aí o coração acelera, a mão começa a suar, que é quando, nesses exemplos aqui que eu dei, ai meu Deus, e amanhã como é que vai ser? Daí eu já começo a pensar, meu Deus, e ele vai me demitir, e eu sou uma péssima funcionária, porque eu não faço nada direito. E aí, e agora, como é que eu vou me virar? E se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar minhas contas? Olha o quanto que foi mais longe, né? O quanto esse medo, essa preocupação estão mais intensas. Então, quando chega nesse nível, é quando já está disfuncional e é quando essa ansiedade, ela já começa a me deixar impotente, já começa a me paralisar. E pode ser que eu nem durma essa noite, em função de todas essas preocupações. Opa, aí é sinal que tem algo por trás. Eu tenho algum padrão mental, né? Tem alguma disfunção aí que eu preciso tratar, que eu preciso resolver. E enquanto eu não resolvo isso, ou alguma ferida emocional, algum padrão mental, sei lá, de rejeição, de abandono ou de perfeccionismo, e na verdade é isso que está disparando a minha ansiedade, ou até mesmo a minha crise de ansiedade. Pode ser que essa ansiedade fique tão intensa que eu não consiga administrar esses pensamentos, e o pensamento vai alimentando o sintoma, né, que aparece no físico, né? E essas sensações corporais mandam a mensagem para minha mente que realmente eu estou diante de algo perigoso, um vai retroalimentando o outro, até chegar um ponto que eu tenho uma crise. Mas o problema é esse padrão mental que eu tenho, de insegurança, de invalidação, e é isso que a gente precisa identificar. Então, o foco nunca é, quando a gente inicia o tratamento, o foco nunca é só a ansiedade. Claro que a gente tem várias técnicas e estratégias, né, para fazer essa autorregulação emocional, mas enquanto a gente não vai na origem, enquanto a gente não trata a origem, essa ansiedade disfuncional segue vindo, essas crises seguem vindo. E da onde vem tudo isso, todo esse sofrimento? Você já parou para pensar?
Quando eu falo em padrões mentais, né? O que é isso? Você já ouviu falar? Você sabe o que é? Deixa eu te explicar. Quando nós somos crianças, toda criança tem necessidades emocionais, necessidade de se sentir amada, protegida, tem necessidade de segurança, de validação. Essa criança precisa ser espontânea, precisa se sentir amada. E quando isso não acontece, quando essa necessidade emocional, segundo a percepção dessa criança, não é suprida, ela desenvolve, a gente pode chamar, né, de ou um padrão mental disfuncional, ou também a gente pode chamar de uma ferida emocional. E aí a gente cresce, e o que acontece? Essas necessidades emocionais que não foram supridas, elas não somem. Elas nos acompanham, elas seguem com a gente. E como para nossa mente inconsciente não existe tempo, a gente pode ter 30, 40, 50, 80 anos. Daqui a pouco a gente se lembra do passado ou surge alguma situação hoje que é similar, que é parecida com algum desamparo que eu passei no passado, e aí eu revivo toda aquela situação, todo aquele desconforto emocional. Isso acontece porque para nossa mente inconsciente não existe tempo. É real. Enquanto a gente está ou lembrando ou imaginando, para nossa mente aquilo está acontecendo. E é muito interessante que acompanhando os pacientes, né, a gente vai percebendo e a própria psicologia, né, os estudos também mostram, mas é legal assim, enquanto profissional a gente vê na prática que vão acontecendo situações na nossa vida que são muito parecidas com as situações da nossa infância. E tudo isso vai desencadeando, né, como se fosse abrindo ainda mais essas feridas emocionais. Vou exemplificar para ficar mais claro. Vamos imaginar que eu tenho uma ferida emocional do abandono. Então, eu me senti abandonada pelo meu pai, pela minha mãe. Né? Pode ser que esses pais, se a gente for perguntar, eles vão dizer, não, mas eu sempre fui muito amorosa com a Eliane. Né? Mas pode ser que a minha criança, a criança que eu fui, não tenha sentido esse amor. Pode ser que eu não tenha recebido o suficiente, o que eu precisava. Então, a gente sempre olha sob o ponto de vista da nossa criança interior, de como a gente sentiu, porque a gente precisa validar tudo isso para a gente depois poder curar, né? Porque se a gente julgar, se a gente não validar isso, a gente não consegue mudar. Mas, enfim. Então, né, seguindo essa linha de raciocínio, eu não me senti... não me senti amada, eu não senti essa segurança emocional, então eu me senti abandonada. Aí daqui a pouco os meus pais se separaram, constituíram família, eu entendi que eles priorizavam os outros filhos ou os novos relacionamentos e eu me senti abandonada emocionalmente. Aí eu cresci, me tornei uma adolescente e a gente sabe que na adolescência as amizades são muito importantes. E aí a gente começa a se relacionar com pessoas, né, estabelecendo ali amizades com pessoas que também são indisponíveis emocionalmente falando. O que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco eu tenho uma amiga que ela não me valida, ou eu combino alguma coisa com ela, amiga, vamos se encontrar, aí ela não aparece. Eu mando mensagem, ela demora para responder. E quando isso acontece, ativa, vem à tona essa minha necessidade emocional não suprida. Ou daqui a pouco eu tenho uma amiga que ela é muito instável, daqui a pouco ela é carinhosa, ela demonstra, ai, como eu gosto de ti, como é legal nossa amizade, e daqui a pouco ela não tá mais disponível emocionalmente para mim. Ou daqui a pouco ela dá mais atenção, né? Ou combina outros compromissos, outras atividades com outras pessoas. E aí eu me sinto abandonada. Aí depois, sei lá, começo a namorar também. Aí me relaciono com alguém que é instável, que não consegue transmitir, né? Que não consegue passar essa segurança emocional. Daí isso vai ativar a minha ferida emocional do abandono novamente.
Só que aí, gente, vai ficando um buraco, né? Por isso que a gente tem aquela sensação, eu tinha muito isso, aquela sensação de um vazio, assim, que parecia que tinha uma cratera no peito, né? Aí a gente vai se relacionando com pessoas que elas são o funcionamento delas, né? Elas são indisponíveis emocionalmente, ou não são tão disponíveis o quanto a gente gostaria, ou o quanto a gente precisaria, ou são pessoas evitativas, né? Pessoas evitativas não se conectam com as emoções, não gostam de falar de problemas, não querem, né, trocar uma ideia. E aí eu vou crescendo e eu vou me sentindo cada vez mais abandonado. Daqui a pouco eu estou num trabalho, começo num trabalho em que o chefe não me valida, não dá feedback positivo. E quando acontece algo que ele não gosta, que ele não aprova, ele vai lá e, e ele se comporta, né? E ele cobra daqui a pouco as tarefas de uma forma muito rígida, muito intensa. Aí eu me sinto insegura, né? Meu Deus, acho que eu vou ser demitida, acho que eu vou ser abandonada de novo. E isso vai virando, gente, uma bola de neve. E é muito interessante que essas situações vão se repetindo na nossa vida. Até quando isso vai se repetindo? Até que a gente cure essa ferida. Nesse exemplo que eu estou trazendo, né? Essa ferida do abandono. Ou pode ser uma ferida da rejeição. Você percebe, para um instante agora comigo, você percebe, consegue identificar, agora com a minha fala, situações na sua vida que vão se repetindo? Não é a mesma situação, mas são situações que disparam os mesmos sentimentos. A mesma dor, a mesma angústia, o mesmo vazio, ou a mesma solidão, as situações vão reforçando. E aí, gente, o que acontece? Né, seguindo essa sequência aí, né, de repetições aí desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, esse exemplo hipotético aí. Toda situação em que, seguindo esse exemplo, né, em toda situação que eu identificar que é instável, que é, enfim, toda situação que não me trouxer essa segurança, eu vou me sentir muito insegura e muito ansiogênica. E aí pode ser que eu tenha, muito provável, que eu tenha uma crise de ansiedade, ou uma crise de pânico, ou desenvolva uma TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada. Ou pode ser que eu desenvolva também uma depressão, pode ser que eu desenvolva um, depois na sequência o outro. Você percebe? Então, o problema não é a crise de ansiedade que eu tô tendo porque eu tenho uma reunião amanhã, que eu tô com medo de ser demitida. O problema é esse meu padrão mental de abandono. E é isso que eu preciso curar. E enquanto eu não curo isso, as crises seguem vindo. Outra coisa, gente, que é muito importante eu falar para vocês. Tem muitas técnicas, eu usei muito e uso muito com os grupos que eu trabalho e com os pacientes no individual também, que são as técnicas de autorregulação emocional, técnicas de alívio imediato. Então, elas auxiliam muito, assim, e dependendo do paciente, o quanto ele é disciplinado e comprometido com o processo dele, só com essas técnicas ele consegue reverter ali o cenário e ele consegue se expor a situações ansiogênicas e não ter a crise, só com as técnicas. Porém, uma coisa que eu sempre aviso, né, para os pacientes quando eles iniciam o tratamento é que, fantástico, essas técnicas funcionam, são poderosas, beleza. Porém, elas não tratam. Elas não tratam. Enquanto você não tratar a sua ferida emocional, enquanto a gente não revisitar esse passado, enquanto a gente não ressignificar esse passado, a crise vai vir. A insônia vai vir, outros sintomas também vão vir. Uma dor de cabeça, uma gastrite, enfim. Então, é muito importante a gente aprender, e eu sugiro para vocês, eu até tenho o mini curso para crise de ansiedade, que é gratuito, está disponível no meu site, lá você já vai aprender várias técnicas que vão te auxiliar. Mas você precisa identificar de onde está vindo. A gente precisa ir lá na raiz do problema. Isso faz sentido para você? E, gente,
E é incrível que quando a gente vai lá, mapeia, né? Tem um questionário que eu utilizo com os pacientes, onde a gente mapeia todos os padrões mentais que estão disfuncionais, a gente mapeia todas essas feridas emocionais. E aí, conforme a gente vai curando, vai ressignificando, a pessoa vai aprendendo a como suprir essas faltas, esses vazios que não foram supridos lá na infância. Aí as crises vão embora. E o bacana é que elas não voltam mais, porque a gente já desenvolveu aquela habilidade interna. Então, as crises de ansiedade, não, eu estou focando nas crises de ansiedade, né? Estou trazendo mais esse exemplo, porque é meu público, é com que eu trabalho, né? Sou especialista em transtorno de ansiedade. Mas isso se aplica para todos os transtornos, todos, todo sofrimento na nossa vida. Todo sofrimento, gente, tem um propósito na nossa vida. E qual que é o propósito? É a gente parar, ampliar o nosso autoconhecimento, mergulhar dentro de si e curar essas feridas. Porque se a gente não adoece, ou fisicamente, ou mentalmente, né, psicologicamente, a gente segue a vida e daí a gente não evolui e a gente vai levando. Porque se você parar para pensar, se você tem crise de ansiedade, e aí você fazer uma linha do tempo e olhar para trás, você vai ver que essa ansiedade já vem se manifestando já há bastante tempo. Só que é muito comum os pacientes chegarem e dizer, tive uma crise do nada. Nunca é do nada, gente, nunca é do nada. Eu também dizia, tá tudo bem na minha vida. Do nada, eu tava dentro do carro, me deu uma crise. Mas depois, em análise, parando, pensando, tinham várias situações em que eu ficava muito ansiosa, só que eu não percebia. A gente acha que é normal, que é assim mesmo. Não, gente, não é normal. A ansiedade é normal. Agora, a ansiedade que te acelera o coração, que falta o ar, que te paralisa, que te coloca para baixo, que te gera uma angústia, opa, já está disfuncional. E quanto antes a gente focar na cura, no tratamento, melhor, porque a tendência é ela só ir piorando. Ok? Você se identificou? Comenta aqui abaixo o que você achou, quais foram os pontos que você se identificou. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha. Me siga no Instagram também. Lá tem várias técnicas. Toda semana eu estou alimentando com vídeos, estratégias. E fico à disposição aí para te ajudar. Tá bom? Um beijo.